Bom, queridos, vamos tocar na palavra do Senhor, vamos fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer, a pregar, a liberar a palavra do Senhor. Todos nós sabemos, e não se fala de outra coisa, essa é a verdade, do momento que nós estamos vivendo, do momento que nós estamos passando, um momento muito tenso, com os ânimos à flor da pele, é a verdade, até mesmo pensando no pior, até mesmo pensando, e óbvio, né, nós como seres humanos, homens e mulheres que temos a nossa razão, os nossos pensamentos, sempre soa, sempre timbra no nosso coração o desejo de fazer a boa vontade de Deus sobre a nossa vida. E produzir isso com as nossas mãos, e produzir isso com os nossos gestos, produzir isso com o nosso exemplo. Mas, como eu falei, o momento que nós estamos passando tem trazido para nós algo de muita expectativa e, por que não dizer, até de arrepio. Mas eu quero dizer para você, queridos, que quem falou que essa peleja é sua? E quem te disse que essa guerra é nossa? Nós sabemos quem peleja por nós sabemos quem está à frente de tudo isso que nós estamos vivenciando, de tudo isso que nós temos visto, porque enquanto nós pisarmos, querido, nesse planeta, nós nos depararemos com muitas questões, com muitas situações que trazem uma aparência até mesmo de intimidação, uma aparência até mesmo de susto, de espanto, que ouvimos e ouviremos palavras chulas de até mesmo baixo calão. E é o que nós temos visto. Logo olhamos para o tamanho do problema, logo olhamos para o tamanho das adversidades e dizemos que talvez isso possa ser demais para nós. Será que nós vamos conseguir? Será que nós vamos avançar? Será que de fato nós vamos conseguir a vitória? Volto a lhe dizer para que fique bem expresso em seu coração e em sua mente. Quem te disse que essa peleja é sua? Quem te disse que essa guerra é nossa? Pensamentos se confundem, corações se perturbam, a angústia e a insegurança nos dominam. Mas podemos dizer como Jó, se é que nós temos esse entendimento: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Quantos aqui creiam na palavra do Senhor? Quantos aqui acreditam num Deus todo-poderoso? Tem pessoas, querido, no nosso convívio, seja na igreja, seja na nossa família, seja no trabalho, são aquelas que torcem mesmo, pelos princípios moral e espiritual de cada um de nós. Aqueles que dão a sua vida, que de fato colocam a sua vida diante do Senhor para orar, para interceder, para estar a favor daquilo que a bandeira do Senhor Jesus Cristo nos ensina. A palavra do Senhor é impressa no nosso coração. Há aqueles indiferentes, que para eles está tudo bem, qualquer coisa está bom, como Pilatos. Um homem que tinha autoridade para resolver o problema, dizer sim ou não, simplesmente indiferente da situação, lava as suas mãos e deixa as coisas seguir, para que outras pessoas tomassem a posição que deveria tomar. E tem aquelas que, infelizmente, torcem contra, sem nenhum pudor, sem nenhum conceito, sem nenhum temor no seu próprio coração, e até mesmo dentro da própria igreja, fora dela, e nós temos visto isso em todos os lugares.
Não sei o que essa palavra vai fazer na sua vida, você que está sentado aqui nesta noite, você que nos assiste. Eu não sei a proporção que ela irá tomar no seu coração, mas a minha oração é que o Espírito Santo possa fazer aquilo que nem eu e nem ninguém pode fazer, convencer o ser humano do pecado e das suas falhas. Abra a sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel, Primeiro Samuel 17. Quero dizer para você, querido, que é com grande temor e tremor que eu venho trazer essa palavra para vocês nesta noite. Durante essa semana, foi uma semana de muito, poderia dizer, para mim, para a minha vida, de muita solidão, porque eu me cerquei, me fechei num quarto, onde eu estava orando ao Senhor, para que Ele pudesse trazer ao meu coração uma palavra para que eu pudesse estar ministrando ao coração da igreja. 1 Samuel 17, 45, até o verso 51, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que dispõe-se o filisteu a encontrar-se com Davi. Este se apresentou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembainhou-se e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo o filisteu que era morto, o seu herói fugiram. Oremos. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra lida. Que ela possa ir de encontro ao nosso coração, trazendo ânimo, trazendo esperança, trazendo, Senhor, aquilo que mais nós pedimos a Ti, o que mais nós desejamos ter: fé. Fé para avançar, fé para vencer, como esse cântico que nós acabamos de entoar, Senhor. Eu te louvo pela oportunidade de podermos estar aqui nesta noite, fazendo aquilo que tanto eu amo, pregar a Tua palavra, explanar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e seja Tu, Senhor, engrandecido neste lugar, que o Senhor seja a honra, a glória, a louvor e a adoração, que não venha eu atrapalhar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para ministrar e falar aos corações dos meus irmãos. Eu oro a Ti agradecido, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós acabamos de ler um texto, uma história, querido, que provavelmente seja ela uma história muito conhecida, muito.
e não vou dizer somente no Brasil, mas em cunho mundial. Uma história ao qual Davi saiu ao encontro de Golias, o feriu e, como diz a palavra, o matou. Eu estava, como eu falei, querido, durante essa semana, me detendo apenas na leitura e trabalhando na mensagem, e ao olhar, me deparei lá na minha mini biblioteca, no meu cantinho de oração, no meu lugar onde eu preparo os meus esboços. Eu me deparei com um livro que eu tenho há muito tempo, um livro que foi ele publicado em 2009, e esse livro, ele tem o nome de Matadores de Gigante. Quem escreveu esse livro? Quem publicou esse livro? Esse livro foi publicado no nome do pastor Haroldo Gomes, o meu pastor, foi o meu pastor, da igreja da onde nós viemos, né, a igreja mãe, e era uma série de mensagens que o pastor Haroldo pregava no domingo pela manhã, e quando ele veio a falecer em 2002, 7 anos depois, todas essas mensagens foram resgatadas e colocadas nesse livro, o livro Matadores de Gigante, que foi publicado 7 anos após o seu falecimento, e tanto abençoa a nossa vida. Um livro bem interessante, uma série de mensagens, e ele diz o seguinte: não importa o tamanho do gigante, em Deus você será sempre maior do que ele. Ele aborda a experiência de luta e vitórias em Cristo Jesus, e diz mais: uma estratégia muito comum que os gigantes usam é a intimidação. A intenção do gigante será sempre deixá-lo com medo e acuado. Ele quer tirar a sua força, enfraquecê-lo na fé, debilitar e desencorajar você. Para isso que servem as suas ameaças. Por isso manda notícias ruins. O diabo tem muitos mensageiros e eles são usados como estratégia para desestabilizar cada um de nós. E é verdade, irmãos. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Note que eu acabei de fazer uma leitura daquilo que esse livro ele tem sido colocado. Eu tirei algumas coisas, trabalhei em cima um pouco daquilo que esse livro me ministrou ao meu coração, exatamente pelo momento que nós estamos passando. E diz a Bíblia no verso 16, um pouco antes daquilo que nós lemos, que o exército de Deus estava sendo afrontado por 40 dias. Aquele gigante descia o vale e afrontava aqueles homens. Por 40 dias, aquele gigante de quase 4 metros de altura afrontava o povo de Deus. Homens, nenhum daqueles homens do exército desciam para afrontar aquele homem, para pelejar com aquele homem. Mesmo o rei oferecendo uma quantidade enorme de dinheiro, de joias, de tributos, e até mesmo a sua própria filha em casamento, não houve sequer um homem que descesse para enfrentar aquele gigante. Muitos soldados de Israel fugiam por conta disso, temiam aquele homem, aquele gigante. Diz a Bíblia que eles temiam grandemente. Irmãos, é assim que nós estamos vivendo, é assim que nós temos ouvido tantas afrontas que têm se levantado, quantas notícias difíceis de você ouvir, que quando nós, infelizmente, não tem por onde correr,
ao ouvir essas notícias que nós deixamos entrar no nosso coração, quantas vezes nós somos abatidos, quantas vezes nós ficamos desanimados, quantas vezes nós dizemos: será que vai dar? Será que vamos conseguir? Só que quando Davi ouve aquela afronta, Davi ele não olha aquela batalha como algo natural. E é isso que eu quero chamar a sua atenção, queridos, porque eu sei que nesta noite nós não estamos aqui pregando para pessoas qualqueres. Eu tenho certeza que eu estou aqui ministrando e a palavra do Senhor tem sido liberada para homens e mulheres valentes do Senhor, que não podemos e não devemos nos deixar levar por aquilo que nós temos ouvido. Davi olhou aquela batalha não como algo natural, ele tinha ciência, ele estava ciente do poder daquele exército. Aquele exército foi construído por Deus, aquele exército foi separado por Deus, era um exército de batalha e todas as suas batalhas eram vencidas, porque Deus tinha ali dado autoridade para isso. Através do profeta Samuel, juntamente com Saul, todas as batalhas eram direcionadas por Deus, e todas elas eram vencidas, porque Deus ali dava essa autorização. Só que Saul se vira contra Deus, ele dá as costas para Deus, e nós conhecemos essa história. Provavelmente você conhece essa história, onde Saul ia muito bem, obrigado, mas em um determinado momento da sua vida, Saul se enche, coloca o peito para frente e diz: eu sou ungido, é eu que pelejo. E aí a ruína de cada um de nós, queridos, se nós pensarmos dessa forma. Saul, ao virar as costas para Deus, diz a palavra que Deus se afasta, o Espírito de Deus se afasta de Saul. E é óbvio que um líder, um homem que foi ungido para ser rei, para conduzir o exército do Senhor, onde Deus não está mais naquele coração, onde Deus não está mais atuando, todo o seu exército sofre. Mas não tinha nenhuma autoridade, não tinha nenhum temor, não tinha nenhum compromisso mais Saul com Deus, a ponto daqueles homens também não descerem à batalha. E Davi observando isso, e nós podemos ver no texto, o texto é longo, por isso que eu peguei até o momento que ele avança com a peleja em Golias. Mas depois que você pega lá no capítulo 16, 17, você vê o desenrolar de toda essa história. E Davi ele fica indignado em ouvir o que aquele gigante, aquele incircunciso, começa a falar, começa a afrontar o povo. E ele se coloca à disposição do rei para ir de encontro a esse gigante. Só que o rei diz para ele: você não consegue, você é jovem, você não vai conseguir vencer, porque esse gigante, ele é um guerreiro desde novo, desde cedo. E aí Davi disse para ele o seguinte, no verso 36, o teu servo matou tanto o leão como o urso, este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Note, irmãos, que ele não fala, Saul, ele está afrontando o seu exército, não, ele está afrontando o exército do Deus vivo. O que nós temos visto hoje, irmãos, o que nós estamos nos deparando nos dias de hoje, nós precisamos fazer a seguinte distinção:
Quem é o meu Deus? E quem é o inimigo da minha alma? Será que nós temos essa capacidade de olhar para dentro de nós e dizer: quem sou eu? De você se olhar no espelho e olhar assim: caramba, eu sou um servo do Senhor, eu tenho um compromisso com Deus, eu oro, eu busco a sua face, eu não vou me entregar, eu não vou me deixar levar. Quando Davi desce para o combate, podemos ver o quanto foi ele desprezado pelo gigante. O que aquele gigante diz para Davi? O que talvez o mundo tenha falado para você, querido? Para que você possa ter essa capacidade de olhar para dentro de você e dizer: eu não sou qualquer um, eu sei de onde eu vim, Deus me resgatou do lamaçal, Deus me colocou em lugar de honra, eu sou um escolhido do Senhor, o Senhor me colocou de pé onde eu estava arriado, estava de cabisbaixo, eu era um derrotado, mas Deus me colocou e me aprumou, aleluia. Quantos de nós, querido, estávamos num lugar que provavelmente, irmãos, provavelmente, se você não tivesse aceitado a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, talvez você não estaria aqui, talvez nem com vida você estaria. Olha como o mundo te vê, o que diz lá em 1 Coríntios 1, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Sabe o que é isso, irmãos? A autoridade de Cristo Jesus sobre a sua vida. E muitos de nós nos sentimos abatidos, muitos de nós não conhecemos a palavra, a Escritura, e deixamos nos levar por ventos de doutrinas, por pessoas que dizem para você: você não é um nada, e você diz: eu acho que eu não sou nada mesmo não. Querido, foi por você que Jesus morreu na cruz do Calvário, foi por você que estava fraquinho, foi por você que estava no pecado, na falha, foi por você que Ele foi em direção à cruz do Calvário, para te resgatar, querido, e para te colocar em uma posição de honra. Foi Ele que limpou as suas vestes, foi Ele que botou a sandália nos seus pés, aleluia. Muitos são os gigantes que se levantam contra nós, e nós temos visto isso, como eu já falei, mas a Bíblia nos diz, querido, que nenhuma arma forjada prevalecerá contra a igreja, contra o povo de Deus. Eu posso ouvir um amém? Nenhuma artimanha do diabo prevalecerá contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Temos ouvido barbaridades, essa é a verdade. Um povo que odeia a igreja do Senhor Jesus, e muitos de nós estamos de braços cruzados, achando que isso é normal e natural, irmãos, mas não é. Há muitas pessoas que vêm para a igreja achando que vai só aliviar o seu sentimento de culpa, de prestar o seu serviço. Eu vou à igreja porque eu vou cumprir um ritual. Irmãos, amados do Senhor, não é assim que funciona. Nós estamos vendo isso na palavra de Deus, de um jovem que se doava, que se colocava, que orava, que buscava a Deus em todo o tempo, em todas as suas obras, em todas as suas batalhas. Davi foi vencedor, porque buscava a Deus em primeiro lugar, porque se colocava diante do Senhor. Nós temos visto, querido, igrejas sendo saqueadas, templos sendo rabiscados, pichados. Por quê? Como assim?
sem uma reverência, sem pudor, sem temor, gravam vídeos denegrindo a imagem do Evangelho. Eu acho que no ponto que nós estamos na mensagem, você já pode fazer uma ligação do que estamos falando durante esses dias. Do que nós estamos falando durante esses dias. Você já pode imaginar ameaçando mesmo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora há pouco eu recebi uma mensagem de um pastor lá de Belém, acho que é Paraná ou Pará, Belém do Pará, uma igreja Assembleia de Deus, um costume que eles fazem todos os anos, segundo o pastor, de estender uma enorme bandeira em frente ao seu templo, em frente à igreja, e foram proibidos. Mandaram retirar, isso ele fez ontem, mandaram retirar, com punição, se não tirar seria preso, teria que pagar uma multa. Onde nós vamos parar, irmãos? A bandeira da nossa nação não pode mais estar colocada. Como assim? Meteram a caneta e mandaram retirar. Note, irmãos, que isso não é natural, isso não é normal. Isso não é normal. Com isso, é óbvio, traz para nós medo, insegurança, infelizmente, até mesmo a fé de algumas pessoas estão sendo afetadas. Por quê? Porque estamos prestando ouvidos e talvez a nossa própria visão a mensageiros da parte do diabo. E como cristãos, querido, nós não podemos admitir isso. E nós sabemos que a nossa arma, como foi dito aqui, como foi lido, que Davi estava apenas com pedras e funda. A nossa arma é a oração, querido. A nossa arma é jejuar, é colocarmos diante do Senhor. Se você puder e lembrar, assista ao filme, se alguém aqui talvez já tenha assistido, Torturados por Cristo. Assista, que você vai ver exatamente o que pode acontecer no nosso país, se acontecer o pior que nós não estamos esperando, e eu creio na vitória de Deus, eu creio, eu estou muito confiante naquilo que Deus irá fazer no nosso país. Um povo que está clamando, um povo que está buscando a face do Senhor, um povo que está orando, não somente a igreja de Nova Vida do Coelho, mas nos 4 cantos desse país. Há homens e mulheres clamando. Parece que eles estão ganhando terreno, que já são vencedores, mas nós temos um Deus que criou todas as coisas. E é isso que traz conforto ao meu coração, querido. É isso que traz a certeza e a convicção que tudo que há neste mundo, que tudo que se levanta neste mundo, que tudo que acontece neste mundo está no controle da mão do nosso Deus. A Bíblia diz que Ele se inclina para ver a terra, ou seja, a terra está na palma das suas mãos. Ele sabe, Ele pode todas as coisas. Há pessoas que pensam que vão derrubar, planejam rebeliões, levante, e de fato derrubariam sim, se nós não tivéssemos, se nós não colocássemos o nosso Deus, aquele que peleja por nós, o general de guerra na nossa frente. Sim, eles venceriam, mas eles desafiam, na verdade, querido, não é você, eles desafiam, na verdade, o nosso Deus. Lembra quando o profeta Samuel
em um bate-papo com Deus, aonde o povo queria levantar um rei para pelejar, um rei para ditar as regras, um rei para provocar o juízo ali naquele lugar, e Samuel dizendo para Deus, Deus falou para Samuel, Samuel, fique tranquilo, porque não foi você que eles rejeitaram, foi a mim. Irmãos, tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, é do Senhor, é para Ele, é para o louvor da sua glória. Lembra quando Jesus disse para os discípulos, passemos para o outro lado? Os discípulos entraram no barco, e de repente uma grande tempestade se levanta, o barco estava sendo varrido para um lado, para o outro, e Jesus estava dormindo, estava descansando, porque havia pregado o dia todo. E os discípulos ficaram desesperados e foram chamar o mestre. Eu acho lindo, irmãos, o poder do nosso Deus, poder, a soberania dele sobre nós, sobre a igreja de Jesus. E nós precisamos aguçar a nossa fé, nós precisamos ter essa certeza, irmãos. O barco era varrido de um lado para o outro, e Jesus levanta a sua mão e dá ordem ao mar, dá ordem ao vento, e tudo volta ao normal. Os seus discípulos, que já caminhavam com Jesus, já estavam vendo os seus feitos, olham um para o outro, admirados, e dizem, quem é este? Quem é este? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Homens como eu e você, querido, que estava ali no seu barco de trabalho e viu a poderosa mão do Senhor ao vivo, nitidamente. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? É o nosso Jesus. É o nosso poderoso Deus. Rei Saul, olhava para essa guerra como um olhar natural, pois diz a Bíblia que o Espírito de Deus já havia se afastado dele. E se tem alguém aqui, querido, que está vendo as coisas acontecer naturalmente, que está vendo as coisas acontecer normalmente, eu sugiro a você rever os seus conceitos. Eu sugiro a você olhar com carinho o que de fato, ou para quem de fato, ou aonde de fato você está. Que lado? Que lado? Porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, diz a palavra do Senhor, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu espero, querido, que ao ponto que a palavra de Deus tem sido pregada nesta noite, tem sido falada nesta noite, assim como eu, vocês também possam abrir o seu coração e observar com carinho o que a palavra de Deus tem falado em seu coração, para que possamos colocar em prática. A nossa igreja tem convocado cada um de vocês para estarem aqui orando, mas sexta-feira, 7h30, eu estou ainda vindo do Rio, estou vindo do trabalho, mas nós temos sábado pela manhã, nós temos domingo pela manhã, que nós estamos levantando esse clamor de manhã no culto, nós temos na segunda e temos na quarta, ainda temos na quinta-feira no grupo familiar, onde também nós estamos clamando por esse momento. Não tem por onde fugir, querido.
o convite tem sido lançado. Basta eu e você tomarmos postura. Olha a postura de um homem ou de uma mulher que tem uma vida espiritual de intimidade com o Senhor. Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. O que nós temos visto aí, querido, não está afrontando você não está afrontando simplesmente a igreja não, está afrontando ao Deus Todo-Poderoso, está afrontando ao Senhor dos Exércitos. Saberá, no verso 47, saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Parece simples, mas não é, nós sabemos disso. Não podemos subestimar o nosso inimigo, mas podemos fazer parte do grande exército de Deus. O que eu e você temos feito? Como eu e você temos visto essa situação se levantando? Que postura nós temos diante de uma situação onde o inimigo tem afrontado a igreja, e afrontando a igreja, afronta você? E será que eu estou recolhido? Será que eu estou amedrontado? Ou será que eu vou à batalha com os meus joelhos, com as minhas orações, com a minha intercessão diante do Senhor? Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, e ouso falar isso: o mais fraquinho de oração aqui é mais poderoso do que qualquer inimigo das nossas almas. O mais fraquinho é mais poderoso, porque o Senhor da batalha está contigo. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição, mas tenha bom ânimo, porque Ele venceu, e se Ele venceu, nós venceremos em Cristo Jesus. Nós não podemos ficar estagnados, querido. Nós não podemos simplesmente ouvir e ficarmos calados, achar que está tudo perfeito, porque nós vemos uma multidão gritando, alvejando, e, irmãos, isso não é nada. Nós precisamos defender os princípios de Deus. Nós não podemos aceitar pessoas que se dizem cristãos apoiando, escolhendo uma parte que vai te levar para a lama. Me perdoe, mas nós precisamos nos posicionar. A quem nós estamos servindo? A quem vamos escolher? Jesus ou Barrabás? Será que nós estaremos numa posição de Pilatos, lavando as nossas mãos, deixando que o povo escolha por si só Jesus ou Barrabás?
É impossível nós agradarmos a dois senhores, querido. É impossível agradarmos a dois senhores. É impossível escolhermos onde há dois caminhos. Será? Jesus nos ensina constantemente na sua palavra, e no Antigo Testamento Deus nos mostra e nos coloca diante de nós dois caminhos: o caminho da vida, o caminho da morte. E por ser bondoso, e por torcer por nós, e acreditar em nós, Ele diz: porém, escolha o caminho da vida. No início desse mês, o pastor colocou aqui um vídeo muito interessante. Não sei se vocês viram, um vídeo onde tinha pessoas sentadas numa mesa, dialogando, conversando sobre a possibilidade de podermos pregar a palavra de Deus, de não podermos mais pregar a palavra de Deus, melhor dizendo. Naquele mesmo meio ali, havia um dos pastores dizendo: mas não é bem assim. E um outro disse: é bem assim sim, porque estão se levantando, estão arquitetando para parar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso sempre existiu. E aí, querido? A que lado nós estamos? Em que lado nós estamos? Se você não definiu, se você ainda não se decidiu, se decida. Me veio à mente agora o que Jesus falou para Judas: vá e faça o que você tem de fazer. Mas eu espero, querido, eu espero que tanto aqueles que estão aqui, aqueles que nos assistem, possa ter essa confiança, essa consciência daquilo que estaremos fazendo no próximo dia 30. Porque o gigante, ele se levanta, e vai se levantar sempre. Agora, a questão é: será que ele vai vencer? Será que ele vai tirar aquilo que Deus nos entregou? Só depende de nós. Só depende de nós. Salmo 24, do 1 ao 10, diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e o que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração do que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Entenda, nós não sabemos o que irá acontecer com a nossa nação, mas cabe a nós fazermos o que temos que fazer. Independente de qualquer coisa, tudo está no controle de Deus. É Ele que rege, é Ele que sustenta, é Ele que domina.
Deus está no controle de tudo, irmãos. Cabe a Ele fazer o que tem que ser feito. Aliás, nós declaramos naquela oração: seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Será? Seja feita a tua vontade, Senhor. Porque a palavra do Senhor nos diz que a vontade dEle é boa, é perfeita, é agradável. E Jesus nos afirmou isso, que Ele veio para que eu e você tenhamos vida, e vida em abundância. Tiago 4, 7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Filipenses 4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Precisamos, irmãos, exercer a nossa fé. Precisamos, irmãos, exercer a nossa cidadania. Para aqueles que estão aqui, por aqueles que nos assistem, como esteve, que não foram, por alguma razão, porque foi demorado, isso tudo é estratégia, querido. Isso tudo é estratégia para te tirar a paciência, para te tirar da paz, para dizer: eu não quero, está muito demorado, eu não vou votar, eu vou embora. Isso é estratégia que muitos de nós não nos atentamos e acabamos não fazendo a nossa parte. Mas você tem a oportunidade novamente de poder exercer a sua cidadania. Aquele que não fez, aquele que estava em dúvida, aquele que colocou em branco, vá lá e faça o seu melhor. Coloque na sua balança, na sua mente, e veja, querido, pese o lado da razão, o lado dos princípios da palavra de Deus. Eu quero orar com você. Te peço para que você esteja de pé. Se você puder, essa semana, assista esse filme, Torturado por Cristo. É fatos reais, difícil de assistir, e fala de algo que talvez seja até a palavra muito bonita, comunista. Você vê como que o povo de Deus sofria e sofre até hoje. Nós não queremos isso no nosso país. Nós não desejamos isso no nosso país. Eu quero levantar esse clamor diante do Senhor pelo nosso país. Se você puder, dê a mão ao seu irmão da direita, da esquerda. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Eis aqui um povo, Senhor. Você que está nos assistindo, se tiver alguém do seu lado, seu esposo, seu filho, sua filha, a sua esposa, dê a mão a ele, em oração, em unidade. Vamos estar levantando este clamor diante do Senhor. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti e Te pedimos perdão, Senhor. Te pedimos perdão pelos nossos atos, pelas nossas falhas, Senhor, pelos nossos pecados. Tantos anos, Senhor, nós ficamos de lado, ficamos, Senhor, abatidos, ficamos, Senhor, sem colocar a mão no arado. Mas
o Teu Espírito tem nos acordado, Senhor. O Teu Espírito tem nos acordado, Senhor. O Teu Espírito tem nos levantado e nos impulsionado a orar pelo nosso país, a orar pelo nosso Brasil. Pai, no nome de Jesus Cristo, levanta esse clamor, igreja. Levanta esse clamor, igreja. Você que ama o seu país, você que ama a sua família, você que ama o seu esposo, a sua esposa, você que ama os seus filhos, ore, ore, ore pelo seu país. Você que tem uma liberdade de poder falar da palavra de Deus, onde quer que você esteja, em o nome de Jesus. Senhor, nós levantamos esse clamor e te pedimos, Senhor, perdoa-nos. Quantos anos nós estávamos isentos, achando que as coisas poderiam acontecer de qualquer jeito, mas o Teu Espírito nos acorda, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, alcança, Senhor. Ouve o clamor da Tua igreja nesta noite. Ouve o clamor da Tua igreja, Senhor. Vá de encontro, Senhor, à nossa nação. Essa guerra é tua, Senhor. Essa peleja é tua, Senhor. Não é nós que está sendo afrontado, mas é o Senhor dos exércitos. E a vitória é tua, Jesus. A vitória é tua. Vamos cantar esse louvor. Dê um forte aplauso a Ele. Foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeado por 7 dias.
Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída como os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E quem mais direi ao Senhor? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram extinguiram a violência no fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Em nome de Jesus, bata em retirada, em nome de Jesus, toda a artimanha do diabo. Nós oramos a Ti, Senhor, acima de todo nome, o nome do Senhor dos Exércitos. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Amém.